dia, pessoal. A paz do Senhor a todos vocês. Eu sou a Nath, de novo. E se você não soube de quem que era essa voz desde o começo, é porque você não está escutando muitos áudios do canal. Então, por favor, escutem todos. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o tema de como levar o Evangelho. Como apresentar, o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. É um tema muito delicado. Eu vou entrar em 3 partes aqui, falando sobre se envergonhar do Evangelho, falando sobre Deus querer que a gente leve o Evangelho e também da gente ter o cuidado de levar o Evangelho. Eu acho que é um tema onde que eu falo que é o tema que a gente mais precisa pisar em ovos, é sobre o Evangelho. Então vamos começar em Romanos 1, do 16 ao 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E em Lucas 9, 26, também fala assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. O que quer dizer isso? Tem muita gente que é em Deus, que está em Deus, que vai aos cultos, que tá deixando Deus agir, Deus moldar, só que ele tem vergonha de deixar as pessoas saberem disso, Não deixa, ou quando vai postar alguma coisa da igreja, posta só para os amigos privados. Ninguém tá sabendo que se converteu, não é? Esse é o tipo de se envergonhar do Evangelho. Você não precisa ter vergonha do Evangelho. Inclusive, é uma forma muito linda de demonstrar que essa luz que vive em você vem de Deus. Então, quando as pessoas te falam, nossa, como você tá mais bonito, nossa, como você mudou, você fala, glórias a Deus. E com as suas atitudes, você vai passando para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Então, se você tem uma rede social, eu estou dando um exemplo, assim, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aí você começa a postar que você frequenta os cultos ou missa, não sei qual a sua religião. E você não se envergonha de onde você está indo e você não se envergonha de quem está te moldando. E aí as pessoas começam a ver a sua diferença e começam a ligar uma coisa com a outra. Nossa, realmente essa mudança está acontecendo e quem está fazendo é Deus. Ou, é por isso que essa pessoa mudou, ela se converteu. Hoje as pessoas têm muito preconceito ainda com religião, com quem se converte. As pessoas não acreditam na mudança, ou acham muito engraçado, ou acham uma babaquice, que isso vai sair, vai mudar daqui uns dias. Então, você deixando as pessoas verem que essa calma, essa paz interior que está vivendo dentro de você, vocês deixando as pessoas verem onde está vindo a sua fortaleza, a sua força de cada dia. Muita gente vai te perguntar, nossa, como você está conseguindo passar por isso tudo? Porque eu tenho Deus. Você não precisa esconder que você se converteu, que você é uma nova pessoa. Você não precisa esconder, você não precisa se envergonhar. Porque aqui na palavra diz que se você se envergonhar de Deus, Ele vai se envergonhar de você também. Então não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de dizer o que Deus tem a fazer na sua vida. Não se envergonhe, tá? E Deus justamente quer te usar para levar adiante o que Ele pode fazer na sua vida. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Mas infelizmente hoje a maioria das pessoas conhecem Deus por aquilo que Ele faz. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe quem chamar, como chamar. Nem que seja Ele deixando aquela desculpa para a pessoa ir atrás dele, Ele deixa a pessoa ir atrás pelo aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é até um certo momento. Então Deus, Ele quer te usar para isso. Ele quer que te use
para você levar adiante as maravilhas que ele está fazendo na sua vida. Isso a gente vê em 1 Pedro 2, capítulo 9. Versículo 9, perdão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é isso, você que tinha uma vida depressiva, uma vida triste, uma vida cheia de problema, ou talvez você que era muito barraqueiro, barraqueira, que gostava de intriga, que não tinha paciência para nada, qualquer coisa arrumava uma briga aqui, outra briga ali, não tinha tato na língua, né? E hoje você vive essa serenidade, não por aquilo que você quer transparecer aos outros, mas por aquilo que realmente está em você. Deus quer te usar para mostrar às pessoas que o que ele fez na sua vida, ele é capaz de fazer em qualquer vida, né? E a gente também vê em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Desse versículo, eu falo especialmente para as pessoas, né, que buscam a restauração, o quanto eu acho importante as pessoas ao redor saber que você tem fé que vai ser restaurado. Eu vejo pessoas que têm contato com a família do cônjuge, mas que eles nem sonham que a pessoa procura. Porque a pessoa ela não quer falar muito, justamente porque ela acha que vai ser uma perca de tempo, porque ninguém acredita. Mas uma coisa eu aprendi com a minha pastora. Quando as coisas acontecem, é fácil dizer, eu tive fé, por isso que aconteceu. Mas Deus quer que você mostre que você tem fé agora, com as coisas que você não pode ver. Porque as pessoas podem te achar um louco, uma louca, desorientada. Falando, gente, tá achando que Deus gosta de ver sofrimento. Não interessa o que as pessoas acham de você, porque quem te justifica é Deus. Então, quando você mostra para as pessoas que você tá ali, naquele propósito, porque você sabe que Deus está com você e Deus tem te prometido vitória na sua vida daquilo que você está procurando, isso é uma prova de que você tem fé naquilo que você não vê. Porque eu lembro direitinho minha pastora falando, depois que passa, é fácil dizer que você dobrou seu joelho. É fácil você dizer que teve fé. Nós sabemos que você teve fé. Mas aquelas pessoas incrédulas que estão do seu lado, ela não vai acreditar desse tanto. Ela vai acreditar que você orava, você pedia para Deus, mas não que você tinha parado a sua vida porque tinha uma promessa. Mas se você falar hoje, aí quando acontece a promessa, Deus se justifica. Quando acontece a promessa e quando acontece a vitória, eles vão falar, realmente, essa pessoa não estava louca. E eu quero conhecer esse Deus que ela conheceu. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? Só que isso... então, só para finalizar essa parte de contar para as pessoas, você não precisa sair falando para o mundo inteiro que você está esperando em Deus. Eu não falava para muita gente que eu esperava em Deus. Eu contei para alguns amigos próximos. No final da minha busca, eu contei para os meus melhores amigos do Brasil, eu contei pessoalmente, não era uma coisa por mensagem, porque as pessoas me perguntavam, mas e aí, você não vai seguir sua vida? Você não vai ficar com mais ninguém? Não. Por quê? Aí eu contava. Se a pessoa que está insistindo muito para saber da sua vida, você conta. E Deus, principalmente, Ele não quer mudar só você. Ele quer mudar todo mundo que está ao redor de você. Olha quantas pessoas eu trouxe. Eu não, né? Que Deus me usou para trazer para a luz durante meu deserto. Eu mostrei o que é fé para minha mãe. Eu consegui fazer minha sogra ter mais fé do que ela já tinha. Eu mostrei para minha cunhada, entendeu? E as pessoas foram vendo que a fé move montanha. Só que isso é também um tema muito delicado. Por quê? Quando a gente se converte, quando a gente começa a ver mudança em nós, quando a gente começa a ter aquela paz que excede todo o entendimento, quando tudo que te fazia mal, que você nem sabia que te fazia mal, sai de você, e que você agora pode cair um mundo que você não está preocupado, porque você sabe que tem um Criador, que tem toda a situação nas mãos dele, você quer mostrar isso para todo mundo. E você quer empurrar de goela abaixo Deus na vida da pessoa.
Então, por isso que eu acho que é um tema muito delicado nessa parte. Porque nem todo mundo tá pronto para ouvir o que você tem que falar de Deus. Uma coisa é você mostrar que você tá esperando em Deus, outra coisa é você enfiar Deus de goela abaixo na pessoa. Então, quando a gente, descobre, a gente quer mostrar para todo mundo. Eu lembro de um caso de uma pessoa do grupo que falou assim: eu briguei com a minha esposa porque ela não ensina a palavra para os nossos filhos. E eu quero que ela ensina. Mas ela tá opressa. Como que você tá brigando com ela para ela ensinar a palavra para os seus filhos? Não tenha desespero. Os seus filhos vão saber como é a palavra. Na hora certa. Você não precisa pegar versículos e mostrar para o seu cônjuge o que é a igreja, o que a religião, o que Deus fala sobre o casamento. Você não precisa falar assim, aqui, Deus odeia o divórcio e agora eu tô em Deus, eu não vou assinar o divórcio porque Deus odeia o divórcio. Você não precisa falar isso. Você não precisa pegar na sua sogra incrédula, que não acredita em nada, e mostrar para ela aqui, Deus tá falando isso, se você se converter e fazer isso, seu filho também vai fazer isso. Você não precisa enfiar nada de goela abaixo. E isso é um dos maiores erros da quarta fase de um casamento. Quando o cônjuge volta, a maioria deles não sabe o que é um evangelho. E praticamente 100% saem de casa deixando uma esposa dentro de casa. E quando eles voltam, aquela esposa é outra esposa. Muito melhor do que aquela que ele deixou. Só que ele não sabe que ela é melhor. Quando ele volta, ele vê uma santa dentro de casa. Uma santa que agora escuta louvor o dia inteiro, escuta pregação o dia inteiro, tá de joelho o dia inteiro, lendo a Bíblia o dia inteiro. E ele entra em tilt. Fala, não, mas não é isso que eu quero. Até porque o que está ainda nele não quer chegar perto do que está em você. Aí o que a esposa faz? Pega a Bíblia, põe numa espada, faz ele abrir a boca para enfiar a Bíblia de goela abaixo. Como vai fazer? Vai sair de casa de novo. É o melhor para ele conhecer o evangelho? Claro que é. É o melhor para todo mundo conhecer o evangelho. Mas nem todos estão preparados para ouvir isso. E só Deus sabe disso. Inclusive lá em Efésios 2, o versículo 8 e 9, ele fala justamente isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus não permite que você vá lá e faz uma pessoa se converter. Deus te usa para mostrar o quão possível for o que Deus pode fazer na sua vida. Mas quem testifica é o Senhor. Deus não precisa da sua ajuda para você falar para todo mundo que tem que se converter e a importância de se converter. Você pode falar o quão é legal e o que Deus fez na sua vida, mas quem testifica é o Senhor, justamente para você não se glorificar de que você foi Espírito Santo na vida de alguém. Conheço até um caso também de uma pessoa que era do grupo e o marido já tinha voltado várias vezes para casa e até que um dia ela achou que ele tinha voltado de vez e ela me falou: Nath, eu fui sim o Espírito Santo na vida dele. Eu sentei com ele, mostrei tudo, mostrei os canais de restauração, mostrei a Bíblia, falei disso. E ele voltou. Ele durou 1 semana e saiu de novo. Porque Deus não precisa da sua ajuda para mostrar o que Deus quer para a vida daquela pessoa. Nem você sabe o que Deus quer da vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa ainda tenha que passar por um deserto, aquela pessoa tem que passar por alguma provação para que Deus se converta aquela pessoa. Então não é você que vai fazer. Você pode, claro, coloca seu louvor, entendeu? A pessoa chega, respeita. Se a pessoa não quer, não gosta de louvor, respeita a pessoa. Você não precisa falar assim, claro, como que você não gosta de louvor? Olha aqui. Você não precisa disso. A pessoa não precisa te ver de joelho o dia inteiro orando. Tem um testemunho de uma atriz, que é a Karina Bach, ela falou isso, que ela se apaixonou tanto por Deus,
que ela ficava só orando. O marido dela falou assim: eu vou sair de casa. Você me trocou por Deus. E ele era um ateu. Falou: não quero isso não. E ele saiu de casa. Claro, Deus catou ele no meio da rua e trouxe ele de volta. E hoje ele carrega a Bíblia debaixo do braço. Mas não foi porque ela estava orando o tempo todo ali, esqueceu do mundo para viver em Jesus, para mostrar o quão religiosa ela estava, que fez ele se converter. Ele simplesmente estava dirigindo e ele foi mudar a rádio não mudou e estava numa pregação do David Leonardo. E ele escutou a pregação até o final e voltou para casa. Foi obra da esposa? Com certeza deve ter sido a força da oração dela, mas não foi porque ela quis ser o Espírito Santo na vida dele, mas porque Deus quis catar ele naquela hora. Eu lembro até de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga minha de infância que me dá desespero de ver o Instagram dela, porque ela virou uma astróloga real, oficial, assim. Tudo fala que a lua de tal tá na lua com tal, com o signo do não sei o que, do pé de não sei das quantas, do signo não sei o que, e aí é por isso que eu tô cansada, porque a lua tá em não sei das quantas, tá em virgem com do leão. Gente, eu fico louca de ver um negócio desse. E eu cheguei a conversar com ela na época. Vomitei a Bíblia pra ela, entendeu? E ela me fala que, Nath, eu sou apaixonada em Jesus, eu estou em Jesus, e não é porque eu não acredito na Bíblia que eu não tenho fé. Gente, é a fé dela. Entenderam? É a fé dela. E por ela ter tanta fé e do jeito que ela fala, uma hora Deus vai catar ela. Mas não sou eu. Deus pode te usar para mostrar para a pessoa aquilo que Ele é capaz de ser e fazer na vida de alguém. Mas Deus não precisa de você para converter a pessoa de vez. Ele pode usar um mendigo da rua para falar alguma coisa para a pessoa que nunca viu na vida, a pessoa se converte. E você aí tentando que nem uma louca condenada, de joelho no chão para ver se seu marido se converte. Não é assim que as coisas funcionam. Então, não se envergonhe do evangelho. É a principal das coisas. Você é sim, você tem que levar sim o que Deus fez de maravilhoso na sua vida. Um dos exemplos é testemunhar, um relato de louvor, qualquer coisa. Mas não seja o Espírito Santo na vida de ninguém. Deus não quer a glória dele para um ser humano. Ele quer para ele, só ele pode fazer isso. Isso é de fato algo que você deve pisar muito em ovos. Nath, então como que eu vou apresentar o evangelho para um ateu? Meu amigo ateu que tá acabando com a vida, ou com meu cônjuge que voltou e não quer acreditar em nada. Aos poucos, com muita sabedoria, no tempo que Deus te permitir, você solta uma coisa aqui, ou você solta uma coisa ali. Você não precisa enfiar a Bíblia de goela abaixo na vida de ninguém. Não é assim que você se converteu e não é assim que ninguém vai se converter. E se você fizer isso, a pessoa fica com mais raiva ainda. Mais raiva ainda de Deus, mais raiva ainda da Bíblia, mais raiva ainda da religião. Vocês estão entendendo? 3 pontos importantíssimos de como levar o evangelho na vida das pessoas que estão ao seu redor. E principalmente não seja o Espírito Santo na vida de ninguém. Só vou finalizar com o exemplo da minha mãe, que também... Minha mãe, como vocês sabem, já falei em alguns vídeos que ela era católica. Minha mãe não se converteu ainda, mas ela já não é tão católica do jeito que ela era antes. Mas era católica de deixar a Bíblia aberta no Salmos 91, orar o Salmo 91, fazer um terço, colocar um louvor e ir pra balada à noite. Eu nunca virei pra minha mãe depois que eu me converti e falei que aquilo tudo era errado. Que a Bíblia não se lê só um salmo. Que não é orar um terço, rezar um terço inteiro por dia que vai trazer salvação. Eu nunca falei isso. Eu comecei a mostrar testemunho de casamento pra ela, porque ela odiava meu marido. Eu comecei a mostrar testemunho de casamento pra ela. E ela começou a ver as coisas, os sinais que eu pedi, as coisas que eu pedi em oração,
como Deus estava me respondendo na palavra, às vezes ela falava alguma coisa, eu falava, Deus já me falou isso assim, assim. E ela começou a ficar curiosa, que Deus quer esse. E Deus fez ela ficar 4 meses comigo, onde que ela via tudo acontecer. Onde ela via intimidade com o Senhor, onde ela via a mudança, onde ela via tudo. Minha mãe, da noite pro dia, ela se apaixonou pelo Gabriel. Ela ainda não se converteu, mas eu creio que Deus vai chegar lá. Então, foi por aquilo que eu não escondi dela. Eu nunca fechei a porta do meu quarto e fui ter intimidade com Deus, escutar a voz do Senhor, abrir palavra, Deus me mostrar tudo e guardei pra mim. Não. Eu deixei ela ver. Mas eu nunca enfiei nada de ponta cabeça nela. Ela comprou a Bíblia dela, não gosta de ler, escuta a Bíblia todos os dias, desde o começo. Não sai mais daquele jeito. Entendeu? Não reza só o terço e o Salmo 91. Então, assim, Deus me usou para mostrar para ela que Deus é capaz de fazer muita coisa na nossa vida. Mas Deus não precisou de mim para fazer ela comprar uma Bíblia. Nunca mandei ela comprar uma Bíblia, ela comprou porque ela quis. E é assim que Deus quer. O novo convertido porque ele quer, não porque ele foi obrigado a ser. Tá bom? Espero que tenha ficado muito claro. Não confunda levar o Evangelho com o seu Espírito Santo na vida de ninguém. Deus nunca precisou da sua ajuda para nada e não é agora que ele vai precisar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.